Bem-vindas ao módulo 5, aula 2. Hoje vamos falar ainda um pouco mais sobre a jornada. E a primeira coisa que precisamos falar é que para realmente cumprirmos o propósito, a jornada da nossa vida plena e abundante, a gente precisa já começar ela agradecendo, né? Como ativar a gratidão. Você precisa que no seu espírito você receba a felicidade. A felicidade é um estado de espírito, não é um sentimento. A gente precisa estar feliz em todo o tempo. Tanto que tem as bem-aventuranças lá na Bíblia, né? Então, assim, seja bem-aventurado, seja feliz. Feliz é o homem que... Então, a gente precisa estar nessa plenitude. A gente vai só ampliar a abundância e a plenitude da nossa vida. Então você já precisa ser feliz, porque o Espírito Santo habita em você. Então você quer mais o quê? Né? Assim, Deus habita em você. Você precisa somente expandir a sua felicidade. Se você ainda não está, né, se sentindo feliz, porque felicidade não é um sentimento, é um posicionamento. A alegria e a tristeza, sim, são sentimentos. Até Jesus ficou triste, né? Jesus chorou lá, quando Lázaro, ele viu a comoção das pessoas, ele ficou triste, né? Vendo as pessoas tristes. Ele tinha uma empatia. Só que a gente precisa, para trilhar a jornada, tá se sentindo feliz. Na verdade, não é a gente às vezes até fala errado, né? Não é sentir-se feliz. Porque a felicidade é um princípio. E você, durante a jornada, o que mais que você precisa? Você precisa aprender, você precisa amar a aprendizagem. O que é amar a aprendizagem? É cair, se você cair, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta. Nessa jornada. Você precisa agradar, durante essa jornada, somente a Deus. Você não precisa agradar ninguém. Porque muitas vezes a gente quer assim, eu quero ter dinheiro para agradar, para mostrar o meu valor para alguém. Você não precisa ganhar dinheiro para mostrar o seu valor. Você não precisa fazer nada para mostrar o seu valor, porque você já tem valor. Então você precisa já absorver, eu sou feliz, eu tenho valor. E não queira viver a vida do outro. Você precisa descobrir o que Deus tem para você, porque Deus te deu dons e talentos para você plantar. Sabe como é que você vai descobrir qual é a sua semente, qual é a sua espécie? Quando você plantar. E o que é plantar? Plantar é superabundar na vida do outro. É ajudar as pessoas. E conforme você vai ajudando pessoas, seja através de serviços, seja através de palavras, pode ser com as mãos, pode ser com a boca, né? Pode ser de diversas formas, infinitas formas. Você precisa descobrir como fluir na vida das pessoas. E quando você vai fluindo na vida das pessoas, você vai descobrindo qual é a sua espécie. Se você é uma árvore de manga, se você é uma árvore de abacaxi, qual é a sua essência. A gente só descobre a nossa essência, o propósito, quando a gente se planta. E como é que a gente se planta? Morrendo para si mesmo. Então, um outro segredo é não agradar a si mesmo. A gente está aqui para agradar a Deus. A gente vai honrar pai e mãe, nós vamos ser submissas ao marido, mas a gente não precisa agradar assim sempre. Lógico que a gente vai ser cortês, servir ao esposo, servir também aos filhos, porque a gente os ama. Só que a gente não pode, dado para o amor, não virá adoração, né? Porque se você serve demais só a você mesmo,
você está se adorando. Se você serve demais a sua família, você está adorando a sua família. E se você serve demais na sua igreja, talvez a sua igreja está roubando o lugar de Deus. E talvez, se você serve demais o seu pastor também, pode ser que o seu pastor está sendo adorado. Então, a gente tem que estar sempre vigiando que o único digno de ser adorado, o único digno de ser agradado é Jesus e o Espírito Santo. E Deus, né? Que são, na verdade, uma única pessoa. E a gente precisa realmente tirar esse fardo, né? Quando a gente tira esse fardo de eu tenho que agradar o fulano, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tem que. A gente, na verdade, não tem que nada. A gente precisa se conectar com Deus, receber ali a missão e transformar a missão numa ação. Então, e também, eu tenho que fazer isso. Não, você não usa isso. Quando a gente fala tenho que, o nosso cérebro entende como um peso. Eu tenho que. A gente tem que trocar o tenho que pelo eu vou. Eu vou caminhar todos os dias de manhã, porque isso é bom pra mim. Eu vou ter uma alimentação saudável. Eu não tenho que ter uma alimentação saudável. Não, Deus nos deu liberdade, livre-arbítrio. A gente não é igual o passarinho que só come, vamos dizer assim, alpiste, folha, sei lá. Entendeu? A gente pode comer o que a gente quiser. Deus nos deu esse livre-arbítrio. Só que assim, eu escolho, você precisa fazer escolhas hoje, na jornada, né? Eu escolho me alimentar bem. Entendeu? Você precisa realmente fazer isso. Não dependa de elogio na sua jornada. É possível que você pouco seja elogiado. Na verdade, quando a gente realmente está trilhando os propósitos de Deus para a nossa vida, é mais fácil receber paulada, vamos dizer assim, crítica, do que elogio. Principalmente no início, né? Que ainda a sua plantinha, a sua semente, ainda está pequena. As pessoas não estão enxergando ali o propósito, né, de Deus para a sua vida. Então é bem provável que você seja criticada. Então você precisa estar preparada para sofrer crítica, né? Mas se você tem certeza do seu propósito, da sua semente, você precisa continuar adorando a Deus. Então você precisa parar de viver para o outro, você precisa viver para Deus e receber a liberdade em Cristo, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, para vocês serem libertos, serem livres. E também é o seguinte, toda vez que abro mão da minha identidade, eu vou ser infeliz. Você precisa ser pedra e não tijolo. Se você realmente servir outras pessoas que Deus não mandou você servir, você está fazendo tijolo, você não está fazendo pedra. Então, esteja ligado, esteja conectado. E quando a gente realmente recebe isso, né, assim, eu preciso somente adorar a Deus, o meu compromisso é de agradar somente a Ele. É lógico que a gente vai honrar, sim, honrar pai e mãe, honrar a liderança, dar muito amor, né? Lembrando sempre da forma correta de amar. A gente precisa saber o que realmente é o amor. Lógico que você vai continuar fazendo isso. E quando a gente recebe isso, agradar a Deus, realmente saber plantar a sua essência, plantar a sua semente, você se torna livre e você recebe da paz, a paz que excede todo entendimento. Então, já no início da jornada, você precisa estar equipado com isso. Agradar a Deus, ser livre, ter paz, confiar em Deus, que Deus vai te dar tudo o que você precisa para a sua jornada. Você não precisa ter, assim, imagina, né? Você vai viajar de carro, imagina assim, lá do Paraná
até Roraima, vamos dizer assim. Você vai de carro. Você precisa de toda a gasolina? Não. Você precisa só ter ali a gasolina até o próximo posto. Você nem precisa nem encher os tanques. Então, você precisa calcular pequenos postos ali, vamos dizer assim, para você reabastecer o seu tanque. Então, o que a gente chama de pontos, né? Você precisa pegar realmente um objetivo e dividir em pequenos trechos. Tá, então de Paraná até Roraima, tá, qual é a primeira? Aí você vê lá o circuito todo. Você vê, então durante 3 horas eu vou dirigir até aqui vai ter um posto de gasolina. E o que eu preciso fazer até aqui? Quanto tempo vai durar? Vai ter algum lugar para eu comer? Entendeu? Você precisa organizar a sua rota. O que você vai fazer durante o percurso? Entendeu? Então, lembrando que o nosso chamado é para fora, né? Igreja, o que quer dizer igreja? Igreja é eclésia. Eclésia, chamados para fora. Então, a gente precisa servir ao reino. Lógico que a gente também vai servir a nossa igreja, porém, o propósito de Deus para a igreja é um ajudar o outro. E a gente pode ir ampliando isso. A gente pode começar ajudando a nossa igreja e também, se for o propósito de Deus, porque tem algumas pessoas que para elas, só servir na igreja já é muita coisa. Então, a gente tem que saber o propósito de Deus para a nossa vida. Lembrando que é sempre para ajudar pessoas, né? E não é só o corpo de Cristo. A gente precisa ajudar a resgatar pessoas que ainda não têm Jesus. Tá, então dessa parte aqui, creio que tá ok. Agora vamos para algo mais objetivo. Então, você precisa realmente pensar no objetivo. Em qual área da sua vida você vai querer investir agora nesse momento? Qual é a área, talvez a mais crítica? Talvez não seja a área mais crítica, porque se você mexer nessa área agora, você não vai ter força. Talvez você precisa ter uma área que é menos crítica, mas que você sabe que você consegue lidar com ela. E você caminhando, você conseguindo resolver essa área da sua vida, essa área vai ajudar outra área. Imagina que você quer cuidar bem da sua família, mas a sua saúde está prejudicada. E você vai adiando ir no médico, adiando resolver isso, e vai adiando, e vai engordando, e vai comendo cada vez pior. Então, o que você tem que... O que talvez você precise fazer primeiro? Talvez seja focar mais na sua saúde, não que você não vai deixar de cuidar da sua família. De repente, é a questão do trabalho, finanças. Porém, será que primeiro você precisa investir no trabalho e nas finanças? Será que, de repente, você precisa investir mais em si mesmo, assim, amar mais a si mesmo, investir na intimidade com Deus? Na próxima aula, a gente vai falar sobre as áreas, né, da vida, vamos dizer assim. E você vai ter uma certeza maior do que a clareza, né, de qual área que você deve investir mais tempo. E nesse momento, o que você precisa saber é o seguinte: você precisa focar no máximo em 3 áreas. Porque se você não tem como a gente mudar tudo de uma vez só. E se você achar que 3 é muito, você pode reduzir para 2 ou até 1. E depois, quando você conseguir alcançar seus objetivos, as suas metas, nessa área você vai mudando, você toca para outra. E você pode pensar assim: nesse mês eu vou focar nessa área. Aí se for um problema, um desafio muito grande, coloca para 3 meses. E você vai vendo se... Você tem que estar ajustando carga, entendeu? Caramba, esse peso aqui, aí você pega um peso. Aí você, caramba, isso aqui tá meio pesado. Aí você vai, bota lá e pega um peso mais leve. Aí você começa a fazer o levinho.
poxa, isso aqui tá leve demais, aí você pega outro peso. Então, assim, você que precisa ajustar a carga das suas metas, dos seus objetivos. Não adianta ser uma carga muito pesada, que você vai fazer só uma vez assim, pra morrer, né? Não, não pode. Tem que ser algo que você consiga fazer todos os dias. Pelo menos uma vez, vamos dizer assim. Mas é bom que você tenha ações, né? Ações que sejam pelo menos assim, uma de manhã, uma tarde, uma noite, que tenha a ver com o seu propósito, para você realmente transformar mais rápido, ter uma mudança de hábito mais rápido. E a gente precisa pensar o seguinte, algumas coisas assim, né, para te ajudar aí a discernir o seu propósito. O que é ter sucesso para você? Você escreve aí no papel, ou no caderno, né? O que é sucesso para você? O que é ser feliz? Lembrando que o que a gente falou de ser feliz, né? Porque feliz é um estado de espírito, não é um sentimento. Então a gente precisa também saber disso. Uma palavra também que a gente deve evitar é o eu quero. Eu quero ter dinheiro, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter um salário de 30 mil por mês. Eu quero ter, você já está dizendo, eu quero ter. Eu quero ter, ele é um processo neurológico, né, que assim, se eu falo que eu quero ter, não sei se você consegue perceber isso, mas eu já estou falando que eu quero ganhar 30 mil. Eu quero ganhar 30 mil não quer dizer que eu vá ganhar 30 mil. Mas imagina também que você está focando na área financeira. Se você falar assim, eu quero ganhar mais dinheiro. Aí o seu cérebro vai pensar assim, gente, mas o cérebro não entende a palavra dinheiro. Dinheiro para ele não faz sentido, você tem que falar valor. Assim, eu quero ganhar 30 mil por mês. Se é uma meta ainda muito alta, você pode assim, não, tá bom, 30 mil por mês ainda tá alto para mim. Então, vamos lá, vamos botar pelo menos 5 mil? 5 mil por mês? E depois você vai ampliando. Então, assim, a gente tem que pegar uma meta e dividir em submetas, né? Estratégias menores. Mas você precisa ser muito clara naquilo que você quer. Eu quero caminhar 7 quilômetros por dia. Ou assim, né? 7 quilômetros, muita coisa. Vamos lá. Começa com 1 quilômetro. Eu vou caminhar 1 quilômetro por dia. De repente, a sua meta é correr. Mas assim, você nunca correu, então, de repente, começa andando, depois trotando. E aumentando os níveis, os estágios. E outra coisa muito importante, quando você precisa olhar no espelho e falar assim, a minha meta é essa. Eu vou... alguma coisa que você vai falar. E você precisa levar isso muito a sério. Porque tem pessoas que na hora de fazer meta, ou de falar alguma coisa, ela ri. Querida, a gente só ri quando tem algo engraçado. Muitas pessoas riem de situações que assim não tem graça. Uma situação trágica, às vezes na política do Brasil. Em outras situações, uma situação assim crítica e alguém ri. Assim, não ria de situações que não são engraçadas. Isso é imaturidade. Quando você ri ao estabelecer uma meta, é sinal assim que nem o seu cérebro está acreditando. Então você precisa ter metas coerentes. Imagina, você é uma nutricionista, e você mesmo não é o exemplo, né? A gente só precisa estar um passo à frente de quem a gente quer ajudar, mas a gente precisa estar um passo à frente. Uma nutricionista que também não segue o que ela mesma diz. Então a gente tem que ser coerente, né? Às vezes você quer montar um curso de uma coisa que você também não consegue. Você precisa estar
um passo acima, né? Vamos dizer assim. Você precisa realmente estar... eu tô esquecendo a palavra aqui, tem uma palavra bem específica para isso. Ser coerente. Não é a coerência, mas assim, eu esqueci a palavra, enfim. Então, o que eu tinha para falar é isso. A gente precisa começar a estabelecer aí os objetivos, lembrando dos princípios que você precisa ter para cumprir a jornada, tá bom? E o nosso dever de casa é você pensar qual é o seu objetivo. Semana que vem não, na próxima aula a gente vai estar falando mais sobre isso, tá bom? Então você já vai pensando. Tchau, tchau!